Nós temos muita facilidade de ensinar sobre esse tema, nem sempre facilidade de viver ele, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo número 6. A partir do verso 1 diz assim: partindo dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele não pôde fazer ali, meu Deus, ouça isso, e ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, impondo-lhe as mãos, e ele se admirou da incredulidade deles. E então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Se você puder deixar esse texto guardado, vai até o Evangelho de Mateus, capítulo número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 40. Evangelho de Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta, recebe a recompensa do profeta. E quem receber um justo, porque é justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo com água fria, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá a recompensa. Pai, obrigado pela tua palavra. O Deus, que através dessa linda inscrição, dessa linda estrutura que Deus construiu nessa palavra, nós possamos aprender algo que possa fazer vida na nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, para mim, um dos temas centrais da vida cristã chama-se o entendimento a respeito de honra. E nesse texto nós temos duas menções. A primeira menção é em Marcos capítulo número 6, onde nós aprendemos o que acontece quando não há honra. E depois, no capítulo número 10 de Mateus, qual é o resultado da honra. Ou seja, em Marcos capítulo 6, você conhece o contexto, tá? Eu vou ser breve, nós temos bastante coisa para poder ainda ouvir aqui nesta manhã. Em Marcos capítulo 6, Jesus ele entra na sua cidade, ele entra no lugar onde ele nasceu, onde cresceu. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, por isso ele era chamado Nazareno, né? E ali ele está na igreja onde ele foi estabelecido, a igreja onde ele foi criado. E ele então agora chega com 30 anos de idade para assumir ali o púlpito daquela igreja. E quando ele assume aquele lugar, era um lugar comum para ele, era um lugar onde era conhecido. Quem já foi a Nazaré sabe, é um vilarejo, né? Então, todo mundo se conhece. Ele entra, então, na sinagoga e ele começa a ministrar. E me chama a atenção, na ministração de Jesus, aquilo que as pessoas falavam a respeito da mensagem dele. As pessoas ali começavam a conversar entre si. Nossa, que sabedoria é essa? Que mensagem maravilhosa. Em outras palavras, ninguém estava questionando a mensagem. O que estava em foco não era se a mensagem era bíblica, se tinha fundamento, se Jesus era um bom pregador ou não. Então, o foco não era a mensagem. Então, ninguém estava condenando e criticando a mensagem de Jesus. Em seguida, há uma afirmação, dizendo assim: e que maravilhas são essas feitas pelas suas mãos? Você sabe que obra maravilhosa tem a ver com milagres. Certa ocasião, num outro texto, Jesus está numa sinagoga, um determinado homem tinha uma mão mirrada, e no meio da celebração, Jesus então, ele opera uma obra maravilhosa, ele cura aquilo ali. Obra maravilhosa na Bíblia tem a ver com milagres. Então, tudo me leva a crer que de alguma forma, aquela mensagem produziu alguma coisa naquele auditório. Então, em segundo lugar, se o problema não era a mensagem, se a questão não era o resultado da mensagem, o reflexo da mensagem, qual era o problema? A Bíblia diz que o problema ali estava no fato de que, embora eles reconhecessem que era uma boa mensagem,
eles reconhecessem o que a mensagem produziu. O problema é que eles não reconheciam quem era o mensageiro. E aqui nós começamos um grande problema. A honra tem a ver com o que você reconhece daquilo que aquela pessoa carrega. Nós temos vivido num tempo hoje, onde seguramente nos nossos templos, nas nossas igrejas, e você seguramente vai entender isso, nós não temos, muita dificuldade de ouvir pessoas: nossa, que mensagem maravilhosa, pastor, essa mensagem falou comigo, quem foi que revelou o Senhor à minha vida? Nossa, essa mensagem foi transformadora, isso é comum nós ouvirmos, porque o Espírito Santo fala mesmo. Agora, o que mais me chama a atenção é que a mesma pessoa que foi impactada pela mensagem, dias depois está falando mal do pregador. E para mim hoje aqui está a grande doença. Para mim hoje está o grande veneno da honra. Falar algo, a respeito daquilo que a pessoa faz, mas não reconhecer quem ela é. Admirar a mensagem, mas criticar o mensageiro. A honra tem mais a ver com aquilo que você entende que a pessoa é, do que propriamente aquilo que a pessoa está fazendo. E eu gosto de pensar que isso é um dos grandes desafios nosso como pastores, de ensinarmos a nossa congregação, de ensinarmos a nossa igreja, que é importante que as pessoas entendam a importância de receberem a palavra, mas também entendam a importância de reconhecer a autoridade de quem está ministrando a palavra. E eu gosto de pensar que essa desonra do capítulo de número 6, porque aqui houve uma desonra. Jesus diz: um profeta não tem a honra, senão na sua própria casa. E a consequência dessa desonra está no final do capítulo, quando a Bíblia diz assim: por causa desta desonra, Jesus não pôde fazer ali. Isso é uma coisa espantosa. Como é que o Todo-Poderoso não pode? A minha pergunta é: o que é que impede que você receba o benefício daquela palavra? E aí eu começo a me reportar ao nosso dia a dia. Muitas vezes, nós estamos diante de uma mensagem onde você percebe que algumas pessoas recebem e outras pessoas não recebem. E eu creio que uma das razões pelas quais isso acontece é porque muitas vezes o mensageiro não foi honrado. O que estava em foco aqui era a pessoa de Jesus e não a mensagem de Jesus. Jesus estava no seu ambiente familiar e as pessoas estavam ali, poxa, não é esse o filho da Dona Maria, não é esse, o carpinteiro, não estão aqui as suas irmãs. Então, embora a mensagem dele fosse uma mensagem aprovada, embora o resultado da mensagem dele fosse um resultado visível, algo que era possível mensurar, o que acontece é que a Bíblia diz que eles se escandalizaram-se nele. Ou seja, o foco deles é que eles não aceitavam que Deus podia usar Jesus para tocar a vida deles. E aqui eu começo a refletir sobre isso. Muito do que eu tenho percebido ao longo da minha jornada é que pessoas têm sido privadas de serem impactadas por uma mensagem porque julgam o mensageiro, porque trabalham a crítica à pessoa. Isso é desonra. Se no capítulo de número 6 de Marcos, nós temos aqui o ato da desonra e as consequências da desonra, que impede o resultado disso, em Mateus capítulo 10, nós temos exatamente o contrário. Jesus daqui, ele vai explicar a respeito do benefício da honra. Ele vai começar dizendo assim, quem recebe vocês, você sabe, Jesus está enviando eles, ele diz assim: quem recebe vocês, está falando desses apóstolos que foram enviados. Quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aqui começa então, Jesus começando a ensinar o contraponto de Marcos capítulo 6. Ele está dizendo assim: se você quer ser beneficiado pela honra, aprenda a receber aqueles que foram enviados por uma autoridade. Ele está dizendo assim: eu estou enviando vocês. E se eu estou enviando vocês, quem receber vocês, logo me recebe. E se você olhar o negativo, quem rejeitar vocês, logo me rejeitou. Quem não recebe você como enviado, ou seja, não tem o benefício. Ou seja, ele está dizendo assim: não adianta as pessoas quererem aquilo que eu tenho, se elas não recebem das pessoas que eu autorizo. Se eu não recebo as pessoas que estão em posição de autoridade. E Jesus não para por aí, dizendo assim: não só
quem receber vocês me recebe, mas quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele começa a falar sobre uma cadeia de autoridade. Ele está dizendo assim, sabe, quem me recebe, recebe meu Pai que me enviou. Logo está mandando um recado para Nazaré. Nazaré rejeitou ele. Se rejeitou ele, rejeitou a Deus. Qual era o foco? Eles queriam Yahvé, mas rejeitavam o Messias. E Jesus está dizendo, não adianta vocês quererem meu Pai, se vocês não me recebem. Os benefícios que meu Pai tem para dar para vocês, vocês serão privados desse benefício. Está mandando um recado para aquele grupo de pessoas que não reconheciam que ele era enviado de Deus. Então ele está dizendo assim, o fato de eu ter sido rejeitado em Nazaré, impediu Deus de fazer aquilo que precisava ser feito em Nazaré. A consequência disso é, agora eu estou enviando alguém, e aqueles que não receberem quem eu estou enviando, também deixarão de receber os benefícios daquilo que está sobre a minha própria vida. A honra tem a ver com você reconhecer o encargo daqueles que estão debaixo da autoridade de um enviado. Mas Jesus não para por aí. Jesus continua dizendo que honra tem muito mais a ver, não é só uma patente, não é só reconhecer a pessoa numa posição de autoridade. A honra é algo que tem que estar dentro de você, a começar pelas autoridades, mas precisa ter continuidade em todas as áreas da vida. A honra é um princípio de vida. A honra é algo pela qual nós precisamos entender para viver em todas as áreas da vida. E aí Jesus continua para nos ensinar a respeito disso, depois de falar que ele é um enviado de Deus, e quem receber ele, recebe Deus. Depois dele falar que ele está enviando os apóstolos, e quem recebeu os apóstolos, recebe ele. Ele vai dizer assim, quem recebe um profeta. Porque ele é profeta. Presta atenção, não porque ele tem uma boa profecia. Ouça, tem uma versão que diz no caráter de profeta. Ou seja, você vai receber a pessoa, não é pela boa mensagem dele, mas pela posição de autoridade que ele tem. Quando você rejeita o enviado, você rejeita quem enviou. Diz assim, sabe, você não tem que receber um profeta porque ele é preciso na profecia. Você vai receber um profeta porque ele está debaixo de um encargo, está debaixo de um envio profético. E quando você recebe a pessoa por aquilo que ela é e não só por aquilo que ela fala, você recebe a honra daquele que enviou aquele profeta. Mas ele não para por aí. Esse texto de Mateus é extremamente rico. Depois de dizer que ele estava sendo enviado por Deus, que ele estava enviando seus discípulos, e que os profetas eram a voz do próprio ministério, ele diz assim, quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o benefício do justo. Sabe, aí Deus começa a nos ensinar algo muito precioso. A honra precisa ser com as autoridades, mas a honra, mais do que com as autoridades, tem que ser com todo mundo. Ele está dizendo assim, sabe, se você não entender que o teu irmão foi justificado como você, e ele é um justo, e você não reconhecer ele como alguém que carrega algo da parte de Deus, você vai deixar de receber o benefício que está sobre a vida dele. Ele está dizendo assim, honra tem mais a ver com o que você tem dentro de você, com o que você carrega, com o seu entendimento, do que com a autoridade, com a patente, com o título de alguém. A honra pode até começar por nós entendendo, sabe, que é importante você estabelecer a honra para as pessoas em posição de autoridade. Mas a honra é muito mais que isso. A honra tem a ver com reconhecimento de que todas as pessoas são dignas de honra. E eu acho que aí ele sacramenta essa história, finalizando da maneira mais linda possível. Ele termina dizendo assim, e quem receber um pequenino que me dá um copo de água. Está falando sobre os servos. Está falando sobre pessoas que não têm cargos reconhecidos. Está pensando sobre as pessoas que estão dispostas a servir, cujo nome não será conhecido, cujos rostos nunca serão colocados num cartaz. Pessoas que estão no estacionamento, pessoas que estão cuidando de criança, pessoas que estão cuidando de som, pessoas que estão cuidando da organização, pessoas que estão trabalhando na faxina, pessoas que estão limpando no banheiro. Ele está dizendo assim, não são porque essas pessoas não têm título, não têm patente, não têm nome, que você pode desonrá-las.
Sabe, uma das coisas que mais eu me entristeço, abrindo meu coração, é quando eu tomo ciência que alguém ama se prevalecer da sua carteira. Sou pastor. Eu nunca esqueço, em 1992, me colocaram talvez numa das funções mais difíceis. Eu fui ser guardador da porta de entrada do auditório do Rio Centro. Benihim estava naquela convenção da DONEP, era uma convenção da DONEP, 1992, e me puseram na porta principal, aonde cabiam 5.000 pessoas. Existiam 15.000 pessoas, logo tinha um auditório com telões para 10.000 pessoas e um auditório mais VIP para algumas pessoas, pastores, convidados, e me puseram na porta de entrada desse auditório VIP, para poder dizer assim, você pode entrar, você não pode entrar. E o código era um crachá, um crachazinho, né? Era um crachazinho diferente. E a ordem que eu recebi era a seguinte, olha, quando alguém chegar ali, sabe, seja educado, seja gentil. E se a pessoa disser assim, eu quero entrar aqui, você precisa descartar, desse crachá. Se ele disser assim, olha, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou presbítero, eu sou vice-deus, não importa o que ele seja, sabe? Então, você vai ali naquele stand ali, ó, e troca seu crachá. Se você trocar o seu crachá, você entra. Se você não trocar o seu crachá, auditório. E como eu fui sargento do Exército, eu não tenho nenhuma dificuldade de cumprir ordem. Nenhuma dificuldade. Agora imagina, todo mundo querendo estar no mesmo ambiente físico do Benihim. E eu estou ali na porta. Eu vou te poupar de tudo que eu ouvi naquela porta e quantas carteiradas eu recebi. Eu sou. Não aguentava mais. Teve uma hora que eu falei, querido, eu sou, só tem um. De todo o coração, perdoe a gente vomitar isso. Foi um trauma. Eu fui xingado por pastor. E eu só estava ali, servindo a porta. Eu estava ali servindo a porta. E tudo que eu pedia querido, por favor, você quer entrar aqui? Você tem direito de entrar aqui? Nenhum problema. Só toca o crachá. Eu vou entrar. Cara, eu falei, não vai. Não vai. Você sabe com quem você está falando? Eu falei, faça a menor ideia. Mas eu não preciso saber com quem eu estou falando. Aquela menina lá, daquele stand lá, é ela que precisa saber com quem ela está falando. Se você trocar o cartaz, você entra. O crachá, você entra. Se você não trocar o crachá, você não entra. E foi uma luta aquele dia, Flávio. Uma luta. Sabe, eu nunca achei que eu ia ouvir o que eu ouvi. De quem eu ouvi. Sabe por quê? Porque, embora fossem pessoas de patente, de autoridade, com títulos, não entendiam o que Deus falou em Marcos capítulo 6. Aquele que colocar um copo de água, ele é digno de honra. Não é porque você tem um cargo que lhe dá o direito de tripudiar quem tem menos que você. Isso é desonra. Não é porque você é líder, tem um título, você é um mestre, você é um pastor, você é um apóstolo, seja você o que você quiser, você não é melhor do que ninguém diante de Deus. Você só tem um encargo diferente. E quando você acha que aquilo que você tem te faz maior do que os outros, você entrou no campo da desonra. E o campo da desonra e Deus não pode fazer ali. O campo da desonra é esse. E Jesus, o Todo-Poderoso, não pode. A desonra impede de você receber os benefícios daquela mensagem, daquilo que aquela pessoa carrega. Só concluindo esse testemunho, fato engraçado. Lá pelas tantas, o movimento mais triste já tinha terminado, o Werner já está até rindo, ele conhece. Lá pelas tantas, eu estou lá na porta, vem um senhor, 1,62 m, velhinho, de braço dado com a sua esposa. Eu olhei e falei assim, tem cara de pastor. Olhei sem crachá. Eu falei, não, Jesus, já cansei.
já deu, como diz minha filha. O velhinho veio chegando, muito simpático. Falei, tudo bem, filho? Eu falei, tudo bom. Eu falei, o senhor tem crachá? Ele falou, não. Eu falei, o senhor pode ir ali naquele estande? Ele falou, não. Eu falei, por gentileza, eu preciso que o senhor vá ali naquele estande, pegar um crachá. Porque aqui você precisa do crachá dessa cor para entrar. Ele falou assim, eu vou entrar e não vou pegar o crachá. Eu falei, querido, eu lhe respeito, não sei quem o senhor é. Por gentileza, me ajuda no meu trabalho. Se o senhor não puser o seu crachá, com todo respeito, o senhor não vai entrar. Ele falou assim, eu vou entrar e vou entrar sem crachá. Aí subiu o sangue, eu falei, o senhor não vai entrar se não tiver crachá. No auge dessa conversa, lá vem correndo uma pessoa na minha direção. Correndo, falou assim, pastor Custódio Rangel, tudo bem? Era o presidente da convenção. Esse velhinho era o presidente da convenção. Só que eu não conhecia ele. Aí quando ele entrou, eu falei, pastor, me perdoe. Aí dei uma de Paulo, né? Não sabia que era o sumo sacerdote. Eu falei literalmente isso. Eu falei, me perdoe. Eu não sabia que era o sumo sacerdote. O velhinho subiu, pegou o microfone e falou assim, gente, eu fui barrado da minha convenção. Aí falou assim, Gerson, não tira aquele rapaz da porta. Sabe, queridos, eu entendo que quando Deus coloca autoridade sobre a nossa vida, e a gente honra essa autoridade, a gente honra quem colocou. Mas quando Deus coloca um irmão na sua vida, ele também merece honra. Quando você está diante de alguém que está ali na porta, no estacionamento, e dizendo assim, não pare aqui, por favor. Sabe, sente ali, por gentileza. Sabe, ele é tão digno de honra. Porque ele está ali, debaixo do encargo de alguém. Só para você entender, não vou me alongar muito mais nisso. O pastor Marciano criou uma equipe. Ele colocou alguém na porta. Quando você rejeita aquela pessoa, você rejeitou o Marciano. E por rejeitar o Marciano, você rejeitou o líder dessa igreja, o pastor Luciano. E que você rejeitou o pastor Luciano, você rejeitou quem deu essa igreja para ele, Jesus Cristo. O que não se entende é que quando você começa a desonrar, quando a pessoa é pequena, você é desonrado por aquele que é grande. Se por um lado nós precisamos aprender a honrar os grandes, por outro lado, se você não honrar o pequeno, é besteira você honrar o grande. Porque honra é muito mais do que a patente. Honra é algo que tem dentro de você, que é uma característica de Deus. Sabe, queridos, Deus, cara, você tem que aprender com Deus. Tem que aprender com Deus. A Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. Sabe, a Bíblia fala sobre essa característica de Deus. Como Deus é um Deus que ele respeita as autoridades estabelecidas. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Quando Deus delegou autoridade para o homem, Ele não faz nada na terra se não for através do homem. Ele tem poder para fazer? Tem, mas Ele fará não, só para você entender. Quando Deus quis destruir a terra através de Noé, Ele tinha poder para destruir a terra? Tinha. Mas se você vai abrir Hebreus capítulo 11, vai dizer assim, e Noé sendo divinamente avisado das coisas que iam acontecer, construiu a arca e salvou sua família. O que o texto está tentando dizer? É que Deus tinha autoridade para destruir a terra, mas Ele precisava contar um segredo aos seus profetas. Deus não fará nada na terra sem revelar um segredo às autoridades que Ele estabeleceu na terra. Deus anda por meio de autoridade, logo você tem que andar por meio de canal de autoridade. Para Deus destruir a terra, primeiro Ele contou um segredo para Noé. Noé disse, estou contigo. Deus destruiu. Você conhece a história de Abraão? Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Ele disse o seguinte, chegou para Abraão, Abraão, tem um segredo para te contar. Sabe como é que começa o texto? Ocultarei eu algo de Abraão. Assim começa o texto. Ocultarei eu algo de Abraão. Ele começa contra um segredo para Abraão.
E qual é o segredo? Cansei daquela turma, vou destruir todo mundo. Ao contrário de Noé, Abraão falou assim, Senhor, quebra o galho. Se tiver 50 lá, o Senhor promete que não destrói? Quem era a autoridade naquele lugar? A quem Deus tinha dado a terra? Abraão. Aí Deus se rende à autoridade que ele estabeleceu e diz, tá bom, eu não vou negociar. Você conhece a história. A coisa foi rodando, 45, 40, 35, 30, 20. Você sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque Abraão parou de negociar. Porque Deus respeita as autoridades que Ele estabelece. Porque Ele quer que essas autoridades sejam respeitadas. Se em Marcos capítulo 6, nós vemos aqui o fruto da desonra, a consequência da desonra, como nós somos impedidos do benefício da honra. Em Mateus capítulo 10, ele vai falar sobre os benefícios da honra. Como é que termina Mateus capítulo 10? Aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, jamais ficará sem recompensa. Ou seja, a honra libera uma recompensa. Quero gastar 15 minutos para terminar minha palavra, falando sobre um texto, em 2 Reis capítulo 6, eu não vou ler, você conhece, é o texto da mulher samaritana, 2 Reis capítulo 4, né? A Bíblia diz que certa mulher, uma sunamita, muito rica, sabe? Ela recebeu o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ela preparava uma comida para Eliseu, e todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele entrava para comer. A Bíblia diz que um dia ela chama o seu marido e diga assim, este homem que passa por nós, ele é um grande pregador, um excelente profeta, ama a mensagem dele. Foi isso que ela disse? Não. Veja que esse homem que passa por nós, ele é, não é o que ele faz, ele é um santo homem de Deus. Ela reconheceu o quê? A mensagem dele ou quem ele era? Ele é um santo homem de Deus. Façamos para ele. E você conhece um quarto com a cama, com um candeeiro, e vamos colocá-lo ali. Sabe, queridos, essa mulher entendeu o princípio da honra. Eu acho que a honra, ela tem pelo menos duas vertentes. Aquilo que você fala e aquilo que você faz com aquilo que você fala. Essa mulher já estava fazendo algo. Ela já estava dando comida. Agora ela libera ela verbaliza, ela diz assim, vejo que. A honra tem a ver com o elogio? Tem. Mas a honra tem mais a ver com o elogio. O elogio é só o princípio da honra. Falar mal é desonra. Falar bem é honrar. Mas a honra falada precisa ser acompanhada da honra da ação. Por isso que ela diz, façamos para ele. Ou seja, ela entrou no nível mais elevado de honra. Quando você usa a sua boca para elogiar, mas quando você usa o que você tem para abençoar. Esse é o mais elevado nível de honra. Não é só quando você fala. Você é pastor de igreja, sabe o que eu estou dizendo. Pastor, eu amo essa igreja. Pastor, eu amo, sou apaixonado por essa igreja. É verdade? Mas, querido, desculpa. A Bíblia não é uma mês de língua. É muito fácil você fazer elogios. Eu sempre, quando alguém diz que ama a igreja, me vem na cabeça 1 Crônicas 29. Quando Davi diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus. Ali está o tripé do amor. Diz assim, porque eu amo a casa do meu Deus, versículo 2. Porque eu amo a casa de meu Deus, ele diz assim, sabe, o amor tem que estar compromissado. Porque eu amo a casa do meu Deus, do meu tesouro pessoal. Ou seja, não adianta você dizer que ama e não quer investir, não quer participar. Você só ama aquilo que você ajuda a construir. Você não ama aquilo que você fala. Você ama aquilo que você faz parte da construção. Eu amo essa igreja, mas é incapaz de cooperar com os projetos da igreja financeiramente? Davi diz assim, eu amo esta igreja, eu amo a casa de meu Deus. E porque eu amo, eu dou recurso. Se você olhar o versículo anterior, ele vai dizer assim, porque eu amo a casa de meu Deus, com toda a minha força, com o meu esforço. Querido, quem ama, dá tempo. No versículo 10, ele vai dizer assim, porque eu amo a casa de meu Deus, eu oro, eu intercedo por essa casa. Deixa eu falar para você, o amor tem um tripé. O amor tem um tripé, tempo, oração e dinheiro. Fala comigo, tempo, oração e dinheiro. Você vai ver em 1 Crônicas, capítulo 29. Davi diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus, eu coloco tempo, eu me esforço, eu dou meu tempo. Quando eu amo a casa de meu Deus, eu oro. Quando eu amo a casa de meu Deus, eu dou recursos. Tudo aquilo que você coloca
tempo, oração e dinheiro. Isso é amor. Como é que eu sei que eu amo minha família? Como é que eu sei que eu amo meus filhos? Porque eu tenho que gastar tempo com eles. Se você tem filho e não gasta tempo, você não ama. Como é que eu sei que eu amo os meus filhos? Cara, é caro criar filho, pelo amor de Deus. Principalmente filha. É porque eu oro. Quando você gasta tempo, oração e dinheiro, aquilo vai funcionar. Isso é uma demonstração de amor. Isso é uma demonstração de amor. Aí alguém chega para mim e fala, pastor, eu amo essa igreja. Ama a igreja. Vem à igreja. Se alimenta da igreja. Mas não ajuda a botar mantimento. Quem diz que ama a igreja e não coopera financeiramente, não ama, explora. Essa conversa de eu amo, vem, recebe, que igreja abençoada, mas não ajuda a manter a casa, você está explorando a casa. Eu amo a casa de meu Deus. Eu amo a casa de meu Deus. Eu até dou dinheiro. Mas você não me envolve em trabalho na igreja, não. Se você diz que ama, dá dinheiro, mas não se envolve, não dá tempo, você está comprando aquele amor. Você está botando dinheiro, você está comprando aquilo, mas você não quer investir naquilo. Se você diz que ama, sabe, não ora. Se você diz que ama, não bota recurso. Se você diz que ama e não coloca tempo, eu tenho dificuldade com esse tal de amor. Aquela mulher, ela entendia a honra. E ela decidiu não só elogiar, mas ela decidiu construir algo para aquele homem. E por causa disso, foram liberados três grandes benefícios na vida dela. Primeiro, a honra liberou colheita. Um dia, Eliseu chega naquela casa e pergunta assim, essa mulher tem nos honrado muito, o que podemos fazer por ela? Sabe? Entenda que Deus não vai ficar devendo nada para você. Aquilo que você faz por Deus vai ter recompensa. Eliseu observa, estava recebendo, falou assim, agora tem que se liberar algo. E quando Eliseu decide liberar alguma coisa, a mulher, ela vai assim, não, por gentileza, eu não preciso de nada. Sabe por quê? Na minha interpretação, é que ela tinha uma visão seguinte, eu estou dando o que eu tenho, dinheiro, mas eu não preciso de dinheiro, eu sou rica. E a gente precisa aprender algo sobre colheita. No mundo natural, você vai colher a mesma espécie que você plantou. Você plantou manga, colhe manga, plantou laranja, colhe laranja. Mas no mundo espiritual, não é assim, nem sempre é assim. No mundo espiritual, você dá o que você tem para receber o que você precisa. Aquela mulher tinha dinheiro, mas ela precisava de um filho. No mundo espiritual, a sua semente financeira, ela vai liberar a sua necessidade. E aí eu fico intrigado quando alguém diz assim, eu dei R$100 para a igreja e Deus não me deu R$1.000 de volta. Perdoe a franqueza. Que mesquinhez, né? Que mesquinhez. Eu dou dinheiro, eu quero dinheiro. Querido, você só dá dinheiro porque Deus deu para você. Agora, Deus sabe tanto da sua vida, te ama tanto, que se Ele te der os 1.000 como recompensa dos 100 que você colocou, você vai deixar de receber algo que você precisa, mais do que os 1.000. Aquela mulher não precisava de dinheiro, mas precisava de filho. Colheita tem a ver com você dar o que você tem para receber o que você precisa. Muito dinheiro que você colocou na igreja, muito dinheiro que os membros colocaram na sua igreja, elas não receberam 100 vezes mais em dinheiro, mas receberam em proteção, em saúde, em cuidado, em portas abertas, em família, em filhos. Outra verdade sobre colheita que no mundo espiritual, Jesus fala sobre isso. Há coisas que você planta e sem saber como no dia seguinte você colhe. Há outra coisa que você planta, Jesus fala sobre essa parábola, que passa-se um tempo e depois de um tempo tem um processo. A semente vira broto, broto vira árvore, árvore vira espiga, espiga vira milho. Há um processo. Tem gente que plantou hoje, mas não colheu. Mas sabe o que acontece? Aquilo que você plantou está guardado. Está guardado. Aquilo que você fez com aquela semente está guardada. Lembra de Mordecai? Quando ele pega
e ele abençoa a vida do rei, sabe? Ele não recebeu nada em troca, mas ficou escrito nos livros das crônicas daquele reinado. Tempos depois, quando Mordecai passou o pior dia da vida dele, Deus usou aquela semente lá de trás para libertá-lo. Algumas coisas que você fez para Deus, que você nunca recebeu reconhecimento, os homens nunca deram, estão guardadas nas crônicas do céu. Se você fez para um homem, eu questiono o resultado. Mas se você fez para Deus e os homens não reconheceram, descansa. Existe uma crônica com teu nome lá em cima. E agora a semente vai ser liberada. Se o primeiro benefício é que toda semente libera colheita, o segundo é que toda semente libera sonhos antigos. Aquela mulher, como uma mulher da época, tinha um sonho de ter filhos, e ela não tinha. Mas aquela semente liberou o filho que ela precisava. A terceira verdade é que a semente libera proteção. Se você for ao capítulo 8 de 2 Reis, ao capítulo 8 de 2 Reis, Deus vai trazer juízo sobre aquela terra. Mas antes do juízo chegar, Eliseu vai até a casa daquela mulher que semeou e falou: filha, #vaza. Vai ficar ruim a coisa aqui. Vai dar ruim. Quando você planta uma semente no mundo espiritual, começa um manto de proteção sobre a sua vida. E eu quero terminar dizendo que toda honra, ela libera colheita com benefício. Toda honra libera sonhos antigos. Toda honra libera proteção. Mas quando a honra não libera proteção, a honra libera restituição. Aquela criança nasceu, cresceu e morreu. Em vez daquela mulher enterrar aquela criança, ela pegou aquela criança, subiu com ela e colocou na semente que ela plantou na vida do profeta. Aquela cama era um resultado daquela semente. Porque ela sabia que quem semeia vai colher. E a restituição dela era fruto da semente que ela plantou lá atrás. Vamos ficar em pé e vamos orar? Sabe, queridos, nós somos, talvez na grande maioria, pastores aqui. Talvez uns com pouco tempo de pastoreio, outros com mais tempo de pastoreio. Talvez alguns aqui com uma pequena igreja, outros com a igreja já consolidada, de tamanho volumoso. E uma das coisas para mim, que deve ser a marca do núcleo, é que com a mesma alegria que você recebe o pastor da mega igreja e toma um café com ele, você tem que ter com aquele que está começando. Isso é o núcleo. Isso é o núcleo. Relacionamento tem a ver com coração e não com quantidade. Conheço muitas histórias de pessoas que honraram pequenas pessoas e se tornaram grandes por causa da honra aos pequenos. E eu conheço muita história de gente que quis honrar gente grande e continua pequeno do mesmo jeito. Que o Senhor nos ajude a viver isso. Primeiro como um princípio de vida. E depois, que nós possamos, por favor, entenda, sem segundas intenções, ensinar isso à igreja. Porque ensinar isso à igreja para aumentar a arrecadação da igreja é furada. Eu sou chamado para fazer muito seminário de honra. Sabe? O pastor Luciano já me pediu para gravar um curso sobre isso. E uma das coisas que marca é que a maioria das pessoas que me chamam de seminário de honra querem aumentar a arrecadação da igreja. A honra pode ser manifesta pelo dinheiro, com certeza. É um aspecto da honra. Mas a honra é muito mais profunda do que isso. Que o Senhor nos dê esse entendimento sobre esse princípio e nos ajude a ensinar a igreja a viver o princípio desinteressadamente
pelo resultado financeiro que ela vai produzir para a igreja. Eu quero desafiar os irmãos a pegar essa verdade, estudar sobre ela. Não, hoje eu peguei um pedaço, gastei aqui talvez 30, 35 minutos para te desafiar a entender o que está por trás desse princípio. Vamos orar? Pai, nos ajude a entender esta verdade entre tantas outras. E que, ó Deus, através destas verdades que aqui estão estabelecidas, nós possamos receber do Senhor a recompensa, porque está escrito que aquele que honra jamais ficará sem recompensa. Livra-nos da ingratidão. Livra-nos, ó Deus, do julgamento. E dai-nos, ó Deus, um entendimento daquilo que o Senhor tem para fazer entre nós e por meio de nós. Eu quero abençoar cada igreja, cada pastor, cada ministério, e liberar o espírito de honra sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Sabe, que esta verdade norteie a sua vida, o rebanho que Deus te deu, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.